Olá, meus irmãos, tudo bom? Glauber Lins aqui e hoje nós estamos no nosso último estudo sobre o conflito entre mentes. Vocês que assistiram até aqui, desde já peço a bênção de Deus sobre cada um de vocês, que essas palavras fiquem cravadas nos teus corações para que vocês sigam de acordo à vontade do nosso Pai. E para você que está chegando por esse estudo, nós temos outros estudos antes desse. É interessante que você estude desde o primeiro para poder entender o que nós vamos estar falando nesse estudo. Estaremos falando coisas assim sérias, vamos fazer certas afirmativas aqui, e essas afirmativas elas estão endossadas e fundamentadas nos estudos anteriores, certo? Então é interessante que se estude o primeiro, o segundo, o terceiro, o que falamos sobre a mente, o que falamos sobre o mesmerismo, sobre a frenologia, para que vocês compreendam o que nós vamos falar hoje sobre a psicologia. Vamos aqui iniciar um breve resumo do que nós falamos até agora. Nós vimos, que lá na Mesopotâmia, no Egito, nós já tínhamos lá relatos sobre questões de possessão e questões de hipnose. Então a gente viu que tinha pessoas tendo possessões demoníacas e o tratamento disso era feito através das hipnoses, Nós estudamos isso. Vimos também que na Grécia tudo foi mudado. O que antigamente se entendia que era possessão se tornou agora histeria, por conta dos grandes filósofos, dos grandes influenciadores e pensadores da época, eles que não aceitavam o Deus de Abraão, o Deus da Bíblia, e não conseguiam compreender certas situações e sintomas que pessoas tinham naquela época, eles colocavam aquilo ali, eles tentaram dar um nome a isso tudo, uma solução, um diagnóstico a isso tudo, e foi daí que surgiu a histeria. Vemos também que, como solução, um dos tratamentos eram os templos asclépios, que eram templos onde as pessoas entravam ali, tinham rituais, ali eles dormiam, tinham sonos, entravam em estado de transe, e de tudo isso eles começavam, e com tudo isso eles conversavam, podemos dizer assim, com a pessoa inconsciente no estado de sonambulismo, que era o que eles acreditavam, e através disso eles viam mais ou menos qual era a questão do problema e tentava trazer uma solução. Então veio os tempos em que Cristo pisou nessa terra, e nesse período era aqui, e quando Jesus esteve entre nós, foi esse o cenário que ele se encontrou, Existia já ali os sintomas de histeria, existia essas questões já da hipnose, tudo ali no período de Cristo. Aí veio a Idade Média, e a igreja ali católica, ela tirou a questão da visão filosófica, científica e trouxe de novo para a religiosidade, porém, dali eles desenvolveram a demonologia. Eles entendiam que aquilo ali era demônios, mas eles deturparam muito a ideia de tudo. Eles criaram todo um folclore em cima das possessões. Já quando fomos chegando ali à idade pré-moderna, nós vamos ver ali que veio Descartes trazendo racionalismo, buscando entender a mente do ser humano. Ele que trouxe a questão das ideias inatas que o ser humano nasce, Uma delas é a de Deus, a ideia de que Deus existe, o ser humano já nasce com isso, e também a ideia da matemática e vários outros pontos. Logo depois, anos depois, veio John Locke derrubando totalmente essa visão de René Descartes, dizendo que o homem é uma tábula rasa e quando ele não nasce com ideia nenhuma e tudo é formado diante do meio e das coisas que ele tem, das coisas que ele vive. E foi de John Locke que começou a surgir várias ideias filosóficas, e hoje a humanidade é fundamentada no empirismo. Vimos que foi do empirismo que veio o iluminismo, que foi uma grande força que lutou contra Deus. Logo depois nós vamos ver que o iluminismo deu também bases sólidas, dentre outros fatores, para a Revolução Francesa, que foi contra o determinismo divino. A França foi a única civilização, a única nação que aboliu a ideia de Deus no âmbito legislativo, para você ver o resultado das primeiras obras do iluminismo. Vimos que dessa Revolução Francesa, ali naquele período, veio
um médico chamado Franz Mesmer, ele trouxe o mesmerismo. O mesmerismo nós vimos que é a mesma coisa de hipnose. James Bride logo depois trouxe a nomenclatura hipnose, né? Mas é a mesma coisa, o mesmerismo e a hipnose. E isso era algo que já estava presente tanto na Mesopotâmia, onde eles lá já se tem relatos das pessoas entrando em transe, nesse âmbito de ter sonhos, de entrar em lugares aonde eles vão falar com o subconsciente das pessoas. E vamos ver que na Grécia teve isso também, e durante toda a humanidade. Porém, para entrar nos nossos dias hoje, se levantou esse homem chamado Franz Mesmer. Ele acreditava que existia um fluido que corria por todo ser humano, chamado de magnetismo animal. E a partir desse fluido eu conseguiria influenciar em você, passar tanto cura, quanto doenças, quanto várias outras coisas. Essa questão do mesmerismo, ele tomou uma nova roupagem, veio para a hipnose, foi o que influenciou também o espiritismo. Allan Kardec, ele visitou muitas sessões de mesmerismo, ele começou a conversar com essas pessoas nos transes, né, dizendo que estava ali recebendo espíritos de mortos, porque a hipnose ela foi a grande chave para o espiritualismo, para a questão de conversar com almas mortas. É que eles acreditam que são almas mortas, né? Nós vimos que tudo isso está interligado. Então, Allan Kardec ele começou a perceber, através dos ditos desses supostos espíritos, que existia uma ordem, existia organização naquilo. E nós vimos também depois que, por conta da luta contra o determinismo divino, contra Deus, que teve ali na Revolução Francesa, do Iluminismo e de vários outros levantes daquela época, comunismo também, que lutou muito fortemente contra Deus, veio o niilismo, né, de Nietzsche. E esse niilismo, ele começou a ver o ser humano ali entrando em uma certa desmotivação, porque se eu não tenho Deus, qual a esperança da minha vida? E nisso eles começaram a lançar a autoajuda como uma resposta a essa grande confusão que estava na mente da humanidade. Então a autoajuda ela começou a se levantar nesse período e vimos que a frenologia que nós estudamos lá atrás, o mesmerismo é a hipnose, a frenologia é a autoajuda. E foi nesse momento que ele foi lançado. E nesse período, né, muitas pessoas ali, elas vinham com problemas psicológicos muito intensos. Foi nesse período que a histeria começou a reacender na sociedade de forma forte. E esse homem aí, Charcot, ele começou a estudar e ele começou a usar a hipnose para poder tratar a histeria. Foi quando ele começou a dizer que esquece essa questão de histeria, esquece essa questão de demonologia, de espiritualismo, não existe essa questão do espiritual e tudo que a pessoa está tendo aqui são distúrbios neurológicos. Então, nesse momento, simplesmente se excluiu a ideia de Deus, a ideia de que a histeria fosse algo ligado com a religião e se tornou 100% ciência. E quem fundamentou isso? Colocou agora as hastes de ferro para que essa ideia não fosse nem para um lado nem para o outro, foi Freud, né, o pai da psicanálise, que deu uma vazão e uma razão para todo o histerismo, né? Se vocês forem ver os outros estudos, vocês vão ter uma base melhor sobre isso. E agora nós vamos ver a situação de hoje. Nós vamos estudar agora sobre a psicologia. Vamos fazer um resumo da história da psicologia. E iremos iniciar falando ali das raízes, né? Onde tudo começou. Nós vamos ver que no Antigo Egito, na Mesopotâmia, na Índia e na China, já se tinha discussões sobre psicologia, sobre a mente. Tanto no âmbito religioso, quanto no âmbito médico de tratamento, né? No âmbito científico. Textos védicos e budistas, eles já abordavam essa questão do psique humano, da psicologia, do estudo da mente, né? Vamos ver também que na Grécia Antiga, homens como Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram um dos grandes nomes da Grécia Antiga, eles também tinham
a psicologia como um dos fundamentos de seus pensamentos, né? O Sócrates, ele trouxe a questão da introspecção ética da alma, né? Platão já trouxe o dualismo do corpo e alma racional, irascível e concupiscente, né? E Aristóteles, ele já veio na questão do primeiro tratado de psicologia. Então a gente vê que isso já era conversado naqueles tempos antigos, né? Já na Idade Média, também a psicologia estava presente, né? Teve uma forte influência na igreja e a alma era entendida como imortal, divina e separada do corpo. Isso por conta muito da forma de como eles tratavam a questão do pneuma, né? Que o pneuma, a alma, que está fora, o ar que respira. Então, a igreja, ela trouxe essa questão à tona e ela começou a entender que a psicologia era algo fora de nosso corpo. Aí, homens como Santo Agostinho, ele também trouxe a questão da introspecção como caminho para Deus. Veja que ele bebeu ali também do grego, da Grécia, mas aí tentou remodelar para o cristianismo, e Tomás de Aquino também, ele tentou harmonizar Aristóteles com o cristianismo, né, trazendo a percepção e a cognição humana como dons de Deus. Então veja que nesse período a ciência ela já começou a tentar se fundir com a religião, e principalmente nesse âmbito da psicologia. Já no Renascimento, ali na presciência, foi a descoberta da razão. Então eles queriam algo racional, algo que eles pudessem apalpar e tivessem métodos científicos e também que eles pudessem fazer experiências. Foi aí que se levantou René Descartes, que começou a ver o dualismo mente-corpo, que ele trouxe a frase tão famosa, né? Penso, logo existo, que é importante para o nascimento da psicologia moderna, e temos também John Locke, que nós vimos, que já estudamos sobre ele em outros estudos, que trouxe a mente como uma tábula rasa, influência no empirismo e no behaviorismo depois. Logo depois nós vamos ver a psicologia como ciência, a psicologia experimental. Então a psicologia, a gente vai ver que antes, lá atrás, já se falava, mas tinha ainda muito cunho religioso. Nós vimos ali que na igreja da Idade Média, eles tinham a ideia de que a mente é algo que tem que se estudar fora da ciência e fora do corpo. Mas vimos que já tinha alguns homens ali que já tentavam mesclar, e ali no século XIX foi quando essa fusão veio com mais força, até que hoje a psicologia ela é tratada como uma ciência. Hoje a psicologia é tratada como uma ciência. Então esse homem aqui é Johannes Müller, e esse aqui que é o Hermann von Helmholtz, eles trouxeram estudos sobre os sentidos e nervos, e viram que eles conseguiram ver conexão nos nervos e no sentido humano com a mente em si. Ou seja, se eu estou com problema nos nervos, se eu passo por alguma coisa que abale o meu sistema nervoso, o meu corpo, a mente também ela era abalada. Eles começaram a fazer essa ligação. Em 1879, esse Wilhelm Wundt trouxe a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig. E isso foi o marco oficial do nascimento da psicologia como ciência. Depois teve o Edward Titchener, que trouxe o estruturalismo e a análise da mente por introspecção. Vamos ver também que logo depois começou a se fundamentar as correntes das psicologias. E eu trouxe aqui as mais proeminentes, né, que foram o estruturalismo, né, que nós já vimos, que foi o estudo, eles estudavam os elementos básicos da mente, tentavam fazer de forma bem metodológica. Depois veio o funcionalismo, que ele mudou o foco para o funcionamento da mente, como é que a mente funciona e o comportamento na adaptação ao ambiente, isso bebendo ali de John Locke, que a tábula rasa nós já estudamos. Aí veio a psicanálise com Freud, e ele começou a ver pontos como o inconsciente, a sexualidade infantil e o mecanismo de defesa. É interessante ressaltar que esse inconsciente ele se fundamentou muito em Charcot e também no âmbito da hipnose, né, da regressão. Tudo isso daí foi aonde ele bebeu para poder trazer esse estudo, essa teoria sobre a questão do inconsciente. E logo depois nós temos derivados como Jung, como Adler e como Lacan, que trouxeram essas outras correntes aqui. Temos também o behaviorismo, né, que foi estruturado pelo Watson, pelo Skinner e pelo
Pavlov, e eles trouxeram um estudo do comportamento observável e condicionamento. Então, a psicologia teve essa corrente de que, não, deixa ali, ele tem o problema, agora vamos somente observar. Teve também a Gestalt, que teve a percepção e a organização da experiência e trouxe essa máxima aqui, que é: o todo é maior que a soma das partes. A Gestalt, que é uma psicologia alemã, bebeu muito ali também dos estudos alemãos, né? Quem conhece sabe. Então ele vê que eles chegam ao consentimento que a mente de um é formada pela mente do todo, a influência de mente sobre mente. Então aqui foram as correntes clássicas da psicologia, mas não terminou por aqui. Nós vamos ver também a psicologia humanista e cognitiva, que se desenvolveu ali em 1950 a 1970, e ali vem o humanismo, que tem a ênfase no potencial humano, na empatia e na autorrealização. E esse humanismo, você vai ver que a psicologia agora ela muda. Antes a psicologia ela olhava os seus defeitos, né, e apontava os seus defeitos e buscava solução para os seus defeitos. Aí depois ela foi mudando ali um pouco, principalmente ali com Freud, que começou a falar: olha, esse seu defeito vem por conta de algo que você sofreu na sua infância ou em qualquer outra situação de sua vida. Por isso você é dessa forma, por isso você tem defeitos. Agora, com o humanismo, a psicologia já mudou. A psicologia agora, ela não foca no defeito. Você tem esse defeito? Beleza. Mas você também tem qualidades. Então vamos ver as suas qualidades, focar na sua qualidade, e começou a surgir uma psicologia que quer ter empatia contigo e que também quer mostrar que você tem sua própria realização, que você realiza por você mesmo as suas realizações, né? Isso daqui, meus irmãos, é muito perigoso. A gente vai ver que a psicologia ela vem desde lá do início e sempre vem de uma forma ali que a gente tem que sempre estar com a orelha em pé. Mas quando chega aqui, que a gente vê essa mudança da psicologia para algo assim que se torna mais aceitável pelo homem, porque antigamente, como era, só vai para o psicólogo quem é louco. Hoje não é mais assim. Hoje, toda pessoa que quer a saúde da mente, quer ter uma mente boa, ela tem que ter o seu psicólogo. Cada dia que passa, a psicologia ela está mais e mais e mais acessível. E hoje a psicologia, ela tem isso daqui como uma base muito sólida, né? Acalentar o defeito humano. Você tem seus problemas? Tem. Coloca para o lado e vamos ver agora os predicados. E os problemas que eu tenho, eu não preciso de solução para eles, eu preciso saber conviver com eles, né? Então a gente vê que isso também bebe muito da autoajuda, e a psicologia nada mais é hoje do que uma grande sessão de autoajuda, né? Ao qual você paga muito bem por isso. Temos também a revolução cognitiva, onde trouxe o estudo da mente como um sistema de processamento de informação. Então, eles começam a já ver a mente como o cerne para todas as outras coisas. E aí ele vê as conexões com a linguística, com a inteligência artificial e a neurociência. Então, a gente já está vendo algo aqui mais puxado para os nossos dias, né? Porém, sem perder a base antiga. Eles só estão agora acrescentando. E por último, vamos ver a psicologia contemporânea, que iniciou ali na década de 80 e vem até hoje. E nessa psicologia contemporânea, nós temos agora uma diversificação de abordagem. Então, a gente aborda a psicologia de várias formas. A psicologia, ela é bem plural. Porém, não existe algo que ela exclua. Hoje, a psicologia, todo psicólogo aceita todas as raízes. Até porque, quando o profissional de psicologia ele vai para a academia, ali ter o seu diploma, o seu lato sensu, ele aprende isso. Ele vem pegando toda a história da psicologia, ele bebe de toda a raiz psicológica da psicologia, e o final de tudo é essa salada de frutas, e ali ele vai agora ver o paciente e adequar o melhor para aquele paciente, tendo como fundamento e base de empatia,
a autorrealização. O paciente ali, ele entra não mais para ver os seus defeitos, mas sim para ver os seus predicados e tentar e conviver com os defeitos, né, com os seus erros. Então nós vamos ver que hoje nós temos o cognitivo comportamental, né, que é a união entre teorias cognitivas e o behaviorismo. Vamos ver também que tem a psicologia positiva, né, que é o foco em bem-estar e forças humanas. Olha só aqui, coisa interessante. Temos também a neuropsicologia e a neurociência cognitiva, que são estudos de cérebro e comportamento com alta tecnologia. E temos a psicologia cultural, social, feminista queer, que também traz abordagens críticas ao modelo clássico e busca agora empurrar, inserir de forma abrupta qualquer ideologia. Então, hoje nós temos um mundo que a própria psicologia ela defende abordagens como homossexualismo, feminismo, problemas sociais, a criminalidade, tudo isso o mundo tem que aceitar. O ser humano tem que aceitar que existem pessoas daquela forma e acabou. E hoje a gente vê isso no nosso dia a dia. Hoje, pelo contrário, se você falar mal de um criminoso, você vai ser condenado. Se você falar mal de uma pessoa que é homossexual, não estou dizendo assim, você falar mal da homossexualidade dele. Não, nem estou chegando a esse âmbito. Mas se você falar que o homossexual, vamos supor, ele roubou algo, ele tem a tendência a ser um criminoso, não toque. Não toque no homossexual. Por quê? Porque hoje toda a sociedade, principalmente os fundamentos, tanto a medicina quanto a psicologia, a filosofia e os formadores de opinião, os filósofos da modernidade, eles já têm isso como algo que tem de ser. É algo que nós temos que aceitar e nem triscar. Eles blindaram, né, essa situação. Temos também a psicoterapia integrativa, que são a junção de múltiplas abordagens terapêuticas, né? E aí vem toda a ideia dos terapeutas, né? Desses que nós já conhecemos. Está hoje já crescendo e vai ser tendência a psicologia digital, ou seja, você ser tratado agora por aplicativos, por terapia online e por inteligência artificial. Então, ou seja, você vê que agora não precisa mais de um ser humano influenciando o outro ou tratando o outro. Não precisa mais disso. Deixe que o algoritmo, a máquina vai fazer isso para você. E temos também a psicologia baseada em evidências, que é algo que está crescendo, e o avanço da psicologia transpessoal, da espiritualidade e da consciência expandida. A psicologia ela também já está entrando também no âmbito espiritual. Tanto que hoje nós vamos ver que existem muitas abordagens psicológicas através da hipnose, que nós já estudamos o que é. Então, meus irmãos, agora eu quero que vocês entendam o que hoje é a psicologia. Antigamente, lá na raiz da humanidade, e agora eu estou falando para os cristãos, hoje a ciência moderna, o Deus desse mundo, diz que o povo daquele tempo não tinha entendimento de nada. Então, quem escreveu ali a Bíblia, esqueça entendimento. Eles não creem que há conhecimento que provém de Deus, e como eles também não creem que Deus foi o que criou o mundo, não crê no dilúvio, não crê nos antediluvianos, pessoas extremamente inteligentes, muito mais do que a nossa civilização. A ciência não crê nisso, então eles não conseguem visualizar o que nós vamos falar aqui. Mas aqui eu estou falando para aquele que crê na palavra de Deus. Naquele período ali, da escrita da Bíblia, até a questão ali da vinda de Cristo, tantos problemas espirituais quanto os problemas mentais, eles eram entendidos e tratados nos viés religiosos. Logo depois entrou a questão grega de análise, né? Trazendo a questão da histeria como algo científico, mas mesmo assim, o ser humano ali ainda entendia que era algo espiritual. E isso a gente vê na Bíblia. A gente vê lá o pai que levou o seu filho com vários sintomas. A criança tinha vários sintomas que hoje é dito como esses sintomas que a criança tinha interpretado como TDAH, autismo e outros transtornos psicológicos infantis e também de adultos. E esses transtornos, eles levavam o quê? A Cristo, a Jesus. Senhor, cura o meu filho. E eles entendiam, né? Porque um demônio está atormentando ele. E ali Jesus ia e dava ordem
ao espírito imundo para que saísse. E era assim para toda a civilização. Quem não cria em Cristo, quem não cria em Cristo, em Jesus, em Deus, levava para os seus templos, né? Que lá tinha os templos, curandeiros, levava para os seus sacerdotes de suas religiões, mas era tudo de cunho religioso. Depois, nós vamos ver que tudo mudou. Agora, problemas que eles ainda entendiam como espiritual eram tratados no viés religioso. Já problemas mentais começou a ser observado pela ciência. Começou a se distinguir mais. Começou ali na Grécia e ali no 1º século, 2º século, 3º século, isso ainda foi de forma bastante notável. Até o período que veio a Idade Média, é que começou a trazer tudo como demologia. Porém, ali na presciência, quando iniciou a ideia da razão, eles ainda tinham essa divisão. Há problemas espirituais, eles falam, não, há problemas espirituais, sim. Isso é tratado pelo viés religioso. Vá a Deus, vá ao pastor, vá ao padre e ponto. Já os problemas mentais, eles falavam, não, isso aqui já não é religioso, isso aqui é mental, né? Pelo que eles observavam. Não tinha ainda certos tratamentos, tentava ali já com a hipnose, com outras coisas, levava a curandeiros, xamãs, como nós vimos também isso em outros estudos, mas a ciência ela já observava. Aí, no período moderno, tudo começou agora a ser tratado pela ciência. Ali no século XIX, quando se levantou Charcot, se levantou Freud, acabou. Charcot e Freud falou, esquece problema espiritual. Não existe esse negócio de demônio entrar em sua vida, te oprimir, sua mente ficar perturbada. Não existe isso. Esqueça. Isso daí, essa questão de mundo espiritual é uma visão lúdica da sociedade, bebendo muito ali do iluminismo, né? Que trouxe esses viés, o viés comunista, né? Comunistas falam, inclusive aquele Karl Marx, ele diz que a religião é o ópio do povo. O povo, ele quer trazer solução para os seus problemas, vai a Deus. Então, a Charcot quanto Freud, eles tinham essa mesma visão. Então, eles falaram, esquece isso tudo, esquece o espiritual. Tudo agora é ciência. Então, tanto problemas mentais quanto os espirituais era tratado pela ciência. Então, o que começou a acontecer? Começou a acontecer de que os problemas espirituais agora se tornou problemas mentais. Não havia mais distinção. O que era espiritual estava dentro da atmosfera mental, pois eles não criam mais em Deus, somente na ciência. E a psicologia hoje, ela trata exatamente dessa forma. Hoje, meus irmãos, se eu tenho um adventista que é psicólogo, esse adventista, ele não pode, ele não consegue mais enxergar o problema espiritual em uma pessoa. Por quê? Porque na faculdade, tudo que era de âmbito espiritual é regido como de algo mental. Então, ou seja, um rapaz de 18 anos que vive ainda com os pais, vive assistindo o que não presta, tendo contato com feitiçaria, com filmes, seriados que ensinam coisas demonológicas e coisas diabólicas. E esse jovem está ali no celular 24 horas, em jogos, só recebendo aquela carga. Satanás tomou conta daquele jovem. Esse jovem agora, se o pai fala alguma coisa, estoura, briga, joga tudo no chão, etc e tal. Aí, se ele leva isso para um adventista, psicólogo, que ele vai falar? Não, olha, o seu filho ele está com um transtorno de oposição desafiante, o TOD. Ou se não, vai dizer, não, o seu filho está com um transtorno de desregulação do humor disruptivo. Ou se não, vai dizer que ele está com alguma dependência ou vício em tecnologia. Ou se não, até pode dizer que esse menino está com um transtorno de ansiedade ou uma depressão disfarçada. E pode até dizer que foi também questão de maus hábitos familiares, questão de hábito, ou também a ausência de limites claros dos pais. Mas, em momento nenhum, esse adventista, ele vai dizer que o que o jovem tem é uma possessão demoníaca, que o que ele tem são demônios já ali transtornando ele, oprimindo ele, conduzindo já a mente dele. E não pode dizer isso. Não pode de forma nenhuma. Por quê? Porque se um psicólogo adventista, formado, com seu lato sensu,
sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, falar um negócio desse, ele perde a carteira da ordem dos psicólogos. Ele não pode, ele não. E por conta disso, ele não aceita de forma nenhuma. Então, percebam, meus irmãos, porque isso é algo extremamente importante. Isso é algo que a gente tem que entender de forma bastante criteriosa. Porque Deus nos revela que nos últimos dias Satanás usaria da psicologia. Hoje a psicologia ela tem uma blindagem. Ela blindou isso daqui. Então, ou seja, eu não posso mais, jamais, falar que uma pessoa está passando por um transtorno espiritual, que ela está possessa. Hoje em dia, os pastores, as mulheres de pastores, que grande maioria são psicólogas, os psicólogos adventistas, os anciãos, as anciãs, eles estão com um caso de possessão em sua frente, mas eles não conseguem distinguir. Para eles é algo que a ciência diz que é, e manda essa pessoa para um psicólogo, para um terapeuta, para um neurologista, mas não pede para essa pessoa ir a Cristo. Não tem poder nenhum de apresentar Cristo a essa pessoa e Cristo tirar os demônios dessa pessoa. Não consegue mais tirar demônios. Hoje, a visão da demonologia que foi plantada também pela Igreja Católica é aquela visão de que possessão, aí a pessoa grita, estoura, começa a mudar a voz, e aí nesse momento a igreja toda canta, começa a ler salmo. Meus irmãos, não estou dizendo que isso não aconteça, mas a possessão demoníaca ela é muito mais sutil e presente do que muitos adventistas, que todos deveriam saber disso, não sabem. Pelo contrário, eles ainda lutam e defendem o assim diz a ciência e nem buscam conhecer o assim diz o Senhor. Se vocês estudarem, se o adventista pegar o comentário bíblico antigo, nesse agora que se lançou, o Andrews, nem sei se eles mantiveram. Mas no comentário bíblico adventista antigo, na nota adicional de Marcos 1, do capítulo 1 de Marcos, do comentário bíblico, veja lá o que eles falam sobre possessão demoníaca e veja como antigamente a igreja pensava e como hoje é lidada a questão demoníaca pelos pastores, líderes, anciãos e por nós também. É discrepante, né? Deus ele nos mostrou o que é a psicologia, o que é a possessão, o que é o problema espiritual, mas a gente não sabe, a gente não conhece. E hoje a gente vive dependente somente do que a ciência fala. Não faz nenhum estudo sobre, não busca entender o que é e muitos, ouvindo isso, até se sentem incomodados. Então, e Deus deu inteligência para o ser humano para quê? Então o que a ciência fala é totalmente errado? Então eu não posso mais ir a um psicólogo? Se tiver algum psicólogo me ouvindo, vai estar falando, então quer dizer que pessoas que eram mais inteligentes do que esse rapaz que está falando aí, está errado e só ele está certo? Não, eu não me fundamento em mim, eu sou nada, mas Deus, ele nos deixa bem claro o que é a ciência, ele nos deixa bem claro o que é a psicologia, e ele nos deixa claro de como Satanás, ele vai agir nos últimos dias. E ele nos declara, meus irmãos, o seguinte, que a penetração de Satanás mediante as ciências é bem planejada. Penetração aonde? Na igreja de Deus, nos últimos dias. Olha só, por meio da frenologia, que foi o que já estudamos, que hoje é chamado de autoajuda, certo? Por meio da psicologia, que hoje também opera através da autoajuda, mas o grande intuito que nós vimos é camuflar os problemas espirituais dentro da ciência, colocando como científico algo que é espiritual, e do mesmerismo, que estudamos que é a hipnose, e eles usam da hipnose hoje para tratar todos esses problemas mentais, principalmente os transtornos. E a hipnose nada mais é do que te colocar no estágio de transe e te induzir a algo, mas em tese é colocar em estado de transe. E isso não precisa somente de hipnólogo, mas pode-se fazer isso também através de remédios. E aí entorpece a pessoas com esses narcóticos. Tarja preta, que deixa a pessoa ali, naquela mentalidade. Ali é um estágio de transe. Todo hipnólogo sabe disso e pode falar.
falar. Aí vamos ver aqui, Satanás, ele vem mais diretamente ao povo desta geração e opera com aquele poder que lhes deve caracterizar os esforços perto do encerramento do tempo de graça. Irmão, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. E Deus continua dizendo, a mente de milhares tem sido assim envenenada e conduzido ao quê? À descrença. Então, hoje, eu vejo um irmão meu possesso e nem sei se ele está ou não. Acho que ele está com um problema psicológico ou acho que é um temperamento dele mesmo, porque é isso que a criminologia e a psicologia ensina, que tem pessoas que é brigona mesmo, tem raiva mesmo, tem pessoa que dessa forma, daquela forma, e isso não é o que Deus nos ensina. Agora, irmãos, nós sabemos que existem duas psicologias. A psicologia que é instaurada pelo mundo é essa da ciência, da academia, do lato sensus, essa que tem clínicas, tudo isso daí é a ciência do mundo, é a ciência instaurada pelo homem. Porém, existe a psicologia, que é o estudo da mente, instaurado por Deus também, que nós vamos conhecer agora. E vamos agora aos textos, né, que Deus nos entrega. Olha só, Satanás está continuamente buscando influenciar o espírito humano por suas artes sutis, através da psicologia dele, né, da ciência. Ele tem a mente de um mestre, dada por Deus, mas prostituída com todas as suas nobres faculdades. Ou seja, a inteligência que Satanás teve quando foi criado lá, Lúcifer, ele não perdeu. Ele continua até hoje. E hoje, com anos, milhões e milhares de anos de aperfeiçoamento. Então, ele usa as suas nobres faculdades para opor-se aos conselhos do Altíssimo e torná-los de nenhum efeito. Também nos é dito que os planos e ardis de Satanás solicitam-nos de todos os lados. Então, ele vem de todos os lados para poder nos destruir. Devemos lembrar sempre que ele se aproxima de nós disfarçado, é como a solução, encobrindo seus motivos e o caráter de suas tentações. E hoje ele está disfarçado na frenologia, na psicologia e no mesmerismo. Vem com vestes de luz, ou seja, na frenologia você consegue, você é o melhor, você precisa se autoconhecer. Na psicologia, não, você vai conseguir sobreviver com isso, você precisa ver os seus valores, isso não é culpa sua, foi culpa de um trauma passado que você teve dos seus pais. Você não tem culpa. Quem tem culpa é o mundo, menos você. E da hipnose, é também do mesmerismo, que através da hipnose começa a levantar em você sentido, aqueles cultos, as coisas boas. Eu sinto que aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto bem, nesse local eu me sinto bem, aqui eu tive essa experiência, tive outra, ou através de outras questões, curas. Né? Então ele vem como esse anjo de luz, aparentemente trajado com vestes de anjo bom, mensagem boa, para não discernirmos o que é ele. Precisamos usar de grande cautela, investigar-lhes detidamente os desígnios, para que não sejamos iludidos. Por isso, meus irmãos, que Deus fala conosco, tende compaixão, com discernimento. Deus quer que nós tenhamos discernimento. Um dos dons do Espírito Santo é o discernimento de espírito, é discernimento de mentes, entender qual espírito está em cada pessoa, né? Outra coisa que Deus nos revela é de que Satanás assume o domínio de toda mente que não está decididamente sobre o domínio do Espírito Santo. Então, cristão, adventista da verdade presente, olha só, Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sobre o domínio do Espírito de Deus. Quando nós, cristãos, adventistas, entendemos pelo discernimento que Deus nos dá, que a pessoa que está lidando conosco, ou nós mesmos, não estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, se o que a gente está falando com o nosso cônjuge vem de um espírito de despeito, de um espírito de raiva, de um espírito de ciúme, ou se a pessoa que está conversando conosco, nós sabemos que o Espírito de Deus não está nela, porque o Espírito Santo dá esse discernimento a gente consegue compreender, saiba que ou a nossa mente, quando é no nosso caso, ou a mente da pessoa que está em nossa frente, está nessa situação, ela está sendo dominada
por Satanás. Então, essa pessoa ou nós mesmos estamos sendo possuídos por Satanás. Satanás está tendo domínio de nós. Esse é o verdadeiro cerne da possessão demoníaca. Não é somente estar estribuchando, virando o olho, espumando, com voz diferente. Isso já é o ápice. Satanás, ele opera por níveis. E o nível que ele mais tem sucesso é esse aqui. Quando você está sendo controlado por ele, por conta dos seus pecados, por conta ainda do seu gênio que é mau, do seu espírito, da sua natureza má, não deixa que Cristo esteja em ti dominando o teu espírito, não busca escolher a Deus, e aí muitas das vezes você está sendo possuído por Satanás, mas muitos não aceitam isso. Por quê? Porque Satanás em mim, eu oro toda manhã, eu leio a Bíblia, eu, muitas das vezes, né, sou da verdade presente, tenho uma verdade, 1888, e tudo, mas eu não consigo ver o mal que está em mim. Por quê? Porque eu já faço isso tudo e creio que por conta disso eu estou blindado. Se eu ainda acaricio em mim ira, despeito, um tratar mal do meu cônjuge ou dos meus filhos, se eu ainda acaricio em mim tudo o que esse mundo desperta, nós podemos ver lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 ali, a partir do versículo 1, se você ainda desperta qualquer um daqueles pontos, Satanás ainda tem domínio sobre você e você pode ser um servo dele. Nós precisamos lutar em Cristo para tirar de nós toda a mácula má que existe em nós. Caso contrário, é Satanás que domina a nossa mente. E se a gente está conversando com uma pessoa que está também tendo essa questão, ou ainda desenvolve esses frutos, nós temos que entender que Satanás ainda domina essa mente e que nós temos que ficar muito pé atrás para as coisas que vêm de lá. E pé atrás também das coisas que a gente produz com o espírito ainda mal, né? As coisas ruins. Por exemplo, se eu vou escrever uma pregação ou algo do tipo com um espírito de ira com minha esposa, estou ali com raiva dela, briguei com ela, não há perdão, aquilo ainda está corroendo dentro de mim e eu aqui estou sentado escrevendo um sermão, uma pregação, ou conversando com uma pessoa, ou falando até de Deus para outra pessoa, mas com esse espírito, Satanás ele consegue me guiar, não é? Então a gente precisa ter esse discernimento e andar com Cristo sempre. Meus irmãos, mas Deus ele quer nos dar o discernimento e saber tratar principalmente as pessoas que estão sob o domínio de Satanás. Nos diz assim, em Testemunhos para a Igreja 3, tratar com as mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Olha que coisa linda. Também nos é dito, os verdadeiros princípios de psicologia encontram-se nas escrituras bíblicas. A verdadeira psicologia está na escritura bíblica. O homem desconhece seu próprio valor. Age de acordo com seu inconverso temperamento do caráter, porque não olha para Jesus, autor e consumador de sua fé. Aquele que vai ter com Jesus, aquele que nele crê e faz dele seu exemplo, compreende o sentido da palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aquele que é filho de Deus, quando está na frente de uma pessoa que ele começa a ter o discernimento que aquela pessoa está sendo conduzida pelo inimigo e nesse momento saiba que ali já é uma possessão demoníaca, Satanás tem posse dessa pessoa, como é que nós vamos fazer? Assim como Jesus agiu. E como é que Jesus agiu? Como foi que Jesus venceu Satanás, irmãos? Foi com a cruz. E a cruz é o quê? É o suprassumo do amor, da entrega. Como é que nós vamos vencer Satanás hoje? Eu tenho uma pessoa ali que eu sei que está sendo possuída por Satanás. Satanás tem domínio sobre essa pessoa. Como é que eu vou demonstrar para essa pessoa? Como é que eu vou apartar Satanás da vida dele? Primeiramente que eu não consigo por mim mesmo. Em mim não há mérito para isso. O único que tem poder tanto no céu quanto na terra é Cristo Jesus. Agora, se Cristo está em mim, se eu busco viver Cristo, escolher Cristo, se eu morro para o meu próprio eu, que muitas das vezes, quando a pessoa me trata mal, o eu quer revidar, o eu não quer sair na desvantagem, o eu quer fazer da forma que melhor se adequa às minhas vantagens, ao meu querer, eu só vou fazer o quê?
aumentar o domínio de Satanás, tanto quanto a pessoa quanto a mim. Mas se naquele momento não vivo eu, Cristo vive em mim, e ali eu cedo humildemente, não querendo ter vantagem nenhuma, vivendo como os pais da fé viveram, como estrangeiros nessa terra. Um grande exemplo que nós temos é Isaac. Isaac era muito poderoso. Os filisteus disseram: ora, a gente não quer você aqui. Isaac poderia dizer: mas eu sou poderoso, eu quero ficar aqui, a terra é minha. Foi onde meu pai habitou, essa terra é por posse minha? Não, ele simplesmente saiu e foi para outro local. Mas hoje não, hoje o ser humano ele não consegue ceder, ele não consegue demonstrar amor, ele não consegue abraçar, ele não consegue olhar para uma pessoa e ver que aquele tratar mal dessa pessoa para com ele não é a pessoa, mas o espírito que está na pessoa. Ele não consegue entender que a nossa luta não é contra a carne, mas contra o espírito. E a gente precisa ter esse discernimento. Quando a gente tem esse discernimento, quando a gente entende o nosso inconverso temperamento, quando a gente começa a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e vai ter com ele, deixando que ele habite em nós, aí sim, meus irmãos, teremos poder para ser feitos filhos de Deus. E aí continua dizendo: os que experimentam a verdadeira conversão hão de reconhecer com aguda percepção a sua responsabilidade para com Deus, de operar sua salvação com temor e tremor, sua responsabilidade de tornar completo seu restabelecimento da lepra do pecado, abandonar essa doença do pecado que está em nós, abandonar o pecado, ou seja, buscar em Cristo a vitória, irmãos, contra todo traço de pecado, contra toda mancha de pecado que temos em nós. E Satanás não quer isso, não. Tanto que dentro dos púlpitos adventistas já é pregado que nós vamos pecar até Cristo voltar. Homens como Desmond Ford, que destruiu a justificação pela fé, e muitos pastores que bebem dele hoje dentro dos púlpitos adventistas já pregam isso, né? Isso vem das igrejas evangélicas, mas já está dentro até da própria igreja, que Deus ainda busca manter pura, mas já tem pregações dessa forma. E olha o que está escrito aqui, né? Eles têm que pegar essa página aqui do manuscrito 121, 1902, e rasgar, porque o que está dizendo aqui é exatamente diferente do que é pregado. Precisamos vencer o pecado. Isso é o que experimenta aqueles que têm a verdadeira conversão. Semelhante realização os levará a humilde e confiantemente por sua confiança em Deus. Né? E continuando, nós vamos ver que aquele que criou a mente estabeleceu suas leis e providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. Então, a nossa mente ela desenvolve de acordo com as leis que Deus nos dá. Assim como nós temos leis físicas, tudo que sobe, desce. Se eu pular de um prédio de 30 andares, eu vou chegar no chão e vou morrer. Isso é uma lei física. Se eu for para debaixo da água, ali eu não consigo respirar. Se eu firo a lei física, automaticamente eu vou sofrer consequência. Se eu firo também as leis que Deus colocou da mente, eu não descanso a minha mente, eu coloco minha mente sobre estresse, celular, filmes, músicas, muito trabalho, e não dou o respiro da mente, não durmo corretamente, durmo muito mal, ou durmo demais também, que é uma intemperança. Se eu como coisas que embotam a minha mente, se eu vou destruindo as leis, pisando nas leis de minha mente, automaticamente minha mente vai ser destruída. E ela vai ficar a um ponto que Satanás vai ter domínio sobre ela, porque ela não vai ter nem mais força de discernir o que é certo ou errado. E Deus providenciou também para aqueles que seguem o assim diz o Senhor, o desenvolvimento de acordo com essas leis. Então, por isso que Deus trouxe a reforma de saúde, por isso que Deus trouxe a reforma de vestimenta, que tem a ver também com a saúde. Por isso que Deus trouxe vários ensinos para nós, para que a nossa mente possa estar dentro das leis que Ele solicitou. Ele mesmo fala que o comer carne embota a mente, faz mal para a nossa mente. Mas tem gente que, adventista do sétimo dia, que ainda dá desculpa. Mas que Deus tenha misericórdia. Vamos ver também, meus irmãos, que cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo. Deus ele nos ensina que mente, corpo e vida espiritual e espírito
andam na mesma ordem, na mesma sintonia. Se o meu corpo está destruído, minha mente é destruída e meu espírito é destruído. Se meu espírito está destruído, automaticamente minha mente e meu corpo é destruído. Se minha mente é destruída, automaticamente meu corpo e meu espírito é destruído. Eles andam correlacionados. Então, se eu busco a Deus todos os dias, mas eu boto coisa ruim em minha mente e eu não faço exercício físico ou como coisas ruins ou durmo pouco, minha vida espiritual está destruída. Agora, se eu tenho uma boa alimentação, se eu tenho um bom sono, se eu tenho uma boa mente, tento ali exercitar a mente sempre com coisas boas, mas a minha relação com Deus ela é uma relação egoísta e má, um espírito ruim, os meus outros dois estão horrível. Meu físico e minha mente, meu corpo está destruído. Isso não é Glauber nem a ciência que está falando. Isso é quem nos criou que fala. E continuando diz, e deste sobre aquela, ou seja, o corpo sobre a mente. E as leis pelas quais são eles regidos. Então existem leis. E aconselho a todos ler A Ciência do Bom Viver. É um bom livro para poder ter muito norte sobre essas questões. Outro ponto que Deus nos diz é conhecermos a nós mesmos é a grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus lhe molde e discipline a mente e reconhecerá a origem de sua força. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê que não é nada, não somos nada. E aí a gente se entrega mais e mais a Deus e deixa que Ele discipline a nossa mente e deixa que Ele traga força para a gente, porque Ele é a origem de toda a força. O conhecimento de si mesmo, então presta atenção, irmãos, olha só que coisa interessante. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Então, meus irmãos, o que hoje Satanás prega como autoconhecimento, como autorrealização, como esse negócio todo da autoajuda, sempre leva o ser humano a ele mesmo como provedor, ou terceiras pessoas como provedor da solução. Já para Deus, a psicologia divina, quando a gente olha para a gente, nós vamos encontrar um ser tão deplorável que vai nos fazer humildemente a confiar em Deus. Pai, eu entendo que por mim, nem aqui eu estaria. Eu entendo que por mim, a morte já é garantida. Por mim, eu não tenho salvação nenhuma, porque as minhas obras são horríveis. E quando você olha para você mesmo, você vai ver você começa a se analisar, se autoanalisar e veja a podridão que você é. E aí, nesse momento, comece a ver a vida, como Deus te conduz até a esse estudo que você está vendo agora. O amor que Ele tem por você. E isso nos faz o quê? Acalentar o nosso coração e falar, ô Pai, obrigado. Obrigado e eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está me guiando em todo o caminho da verdade, para que eu possa, de uma vez por todas, me entregar 100% a Ti. Que coisa linda essa obra de Deus. Continuando, não toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que compreende as próprias deficiências não se poupará apenas de alcançar a mais alta norma possível da excelência física, mental e moral. Ou seja, ele vai escolher fazer o assim diz o Senhor, porque é Ele que nos traz a verdadeira norma física, mental e moral. Não vá buscar isso na ciência. Busque no assim diz o Senhor, sempre. Não vá para a ciência. Hoje tem muitos irmãos da verdade presente que buscam a excelência física, mental e moral no assim diz a ciência. Já está entrando muita ideia de naturopatas, nutricionistas e vários outros cientistas estudaram, têm noção da natureza? Tem, mas o meu fundamento é assim diz o Senhor. E é notório ver muitos irmãos levando a certos extremismos, principalmente da verdade presente, quanto à reforma de saúde e até a sua vida religiosa. A gente tem vários exemplos aí, quem é da verdade presente sabe, de irmãos que hoje estão vivendo uma vida extremamente estranha, né? Ao assim diz o Senhor, a vida de Cristo. A gente não consegue ver Cristo, mas para que a gente se imuna disso, a gente fique munido, a gente não vai nunca pelo assim diz a ciência, sempre pelo assim diz o Senhor. No preparo da mocidade não deve ter parte
pessoa alguma que se satisfaça com alguma norma baixa. Olha que coisa maravilhosa. Então, continuando, há uma ciência do cristianismo a ser dominada. Olha só, então a ciência há. E qual é a ciência? A do cristianismo a ser dominada. Ciência tão mais profunda, ampla e elevada que qualquer outra ciência. Quanto o céu está mais alto do que a terra. Então, não existe na terra nenhuma ciência mais elevada do que a ciência do cristianismo, que nós temos que buscar conhecer. A mente deve ser disciplinada, educada, exercitada, pois os homens devem fazer serviço para Deus por maneiras que não se acham em harmonia com as suas inatas inclinações. Então, eu não posso servir a Deus, olha que coisa interessante, eu não posso ter serviço a Deus fazendo da minha própria inclinação. E aqui é interessante, a igreja trouxe para aqui, para a nossa comunidade, um evento de fazer um Impacto e Esperança. Então, nós íamos a um vilarejo distribuir livros do O Grande Conflito. Para distribuir esse livro, eles levaram um carro de som, tocando músicas que nós sabemos que são rocks disfarçados de música cristã. Pessoas ali agora com essa batida, dançando, pulando e indo nesse vilarejo, distribuindo os livros. Para nós aqui da nossa igreja, todos nós da igreja ficamos até com vergonha por ter aceito aquilo. No momento a gente não teve nem reação para falar, né? Mas isso aconteceu. E isso é exatamente o que Deus está nos dizendo aqui. Buscar fazer serviço para Deus, só que ainda com a nossa inclinação inata. Qual é a nossa inclinação inata? Que inclusive a ciência diz que não temos nenhuma inclinação inata, que o ser humano não nasce com nada desde o nascimento. Qual é a nossa inclinação inata? O pecado. A gente já nasce inclinado para isso, para o pecado. Porém, podemos viver sem pecar. Cristo, ele veio com essa mesma natureza nossa. Deus veio com a natureza aonde a inclinação ao pecado a ele também era inato. Mas ele não pecou, porque ele já nasceu no Espírito. Ele já nasceu do Espírito, que é o Pai. Mas ele nasceu com a mesma natureza que a nossa. Por isso, ele pode ser o nosso exemplo. Não tinha como Jesus ser o nosso exemplo. Não tinha como Paulo seguir a Cristo se Cristo fosse algo totalmente diferente de Paulo. Olha, eu posso, porque eu não nasci com a natureza tendenciada ao pecado, inata, a inclinação ao pecado. Mas você seja o meu exemplo. Mesmo assim, é como um pombo falar para o gato, eu vou voando, vem voando atrás de mim também. Não tem como, né? Então, o pombo ele só pode falar para outro ser que tem asa também. Então, quando Cristo fala, Deus nos fala, sede meus imitadores, como também sou de Cristo, através de Paulo, devemos imitar a Cristo. Cristo ele veio ao mundo para ser esse nosso exemplo. Então, ele veio com essa inclinação também ao pecado, mas ele não pecou em momento nenhum, mostrando que é possível para nós também. Quando a gente se olha, a gente fala, pai, será mesmo que Jesus não pecou? Porque, rapaz, não pecar é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas não é impossível para Deus. E Cristo, ele nasceu, perceba, ele não nasceu de José, ele nasceu do Espírito Santo, diretamente do Espírito Santo. Ele não tem pai biológico. Maria, ela não teve nenhum homem e o Espírito Santo o fecundou. Nos mostra que Cristo nasceu do Espírito. O que eu e você também podem nascer. Nós podemos também nascer do Espírito. Assim como Jesus ensinou para Nicodemos, quando nós aceitamos a Cristo e fazemos o ato do batismo, neste momento nós somos nascidos do Espírito. O ato do batismo ele tem esse poder, é um símbolo, mas que tem um poder extremamente significativo de nascermos do Espírito. E neste momento, Deus nos habilita para podermos viver como Ele viveu, dia após dia. Todos os dias nós temos que pedir o batismo diário, pedindo a Deus sempre ali, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. É muito difícil. Irmãos, eu vivo isso, essa vida, e eu sei o quanto é difícil. Mas Deus, Ele nos promete que operará essa obra em nós. E nós devemos escolhê-lo dia após dia em tudo em nossa vida. Escolher sempre viver no assim diz o Senhor, para que Ele possa operar em nós a vontade dEle e assim podermos viver como Ele viveu. Então vamos lá. E somente quando estamos vivendo como Ele viveu é que vamos conseguir prestar um serviço de forma exímia a Ele. Continuando, nos diz, muitas vezes devem o preparo e a educação de toda uma existência ser rejeitado.
tudo que a gente aprende dessa ciência que o mundo nos oferece tem de ser rejeitado e temos que colocar a ciência de Cristo à frente. A ciência do cristianismo. É ela que nós temos que estudar. O adventista do sétimo dia tinha que ser formado, pós-doutorado, nessa ciência. Se houvesse classes, tinha de ser nessa ciência. Mas hoje não, né? Hoje o que estamos buscando são as ciências do mundo, a fim de que a pessoa se torne discípula na escola de Cristo. Somente assim ela se torna discípula. O coração deve ser educado e firmar-se em Deus. E continuando, velhos e novos precisam formar hábitos de pensamentos que os habilitem a resistir à tentação. Então, Deus ele vai deixar que a tentação venha. Nesse momento, os nossos pensamentos devem se desviar da tentação de todas as forças, né? Nós devemos habituar a nossa mente a lutar contra a tentação. A tentação está aqui, minha mente tem que ir a Cristo, minha mente tem que ir à cruz, minha mente tem que ir aos céus, a nova Jerusalém, a promessa que Deus nos deu, a nova terra, né? Nós temos que nos habituar dia após dia nas coisas mais pequenas que tem em nossa vida. Se somos intemperantes em uma coisa, vamos lutar contra aquilo. Se temos problema quanto a outras situações, vamos em Cristo para essa batalha. E continua dizendo, cumpre-lhes aprender a olhar para o alto, sempre olhar para Cristo, para o alto. Os princípios da palavra de Deus, princípios tão elevados como o céu e que abrangem a eternidade, devem ser compreendidos em sua relação para com a vida diária. Todo ato, toda palavra, todo pensamento deve estar em harmonia com esses princípios. Olha que forte, né, irmãos? Continuando, nenhuma outra ciência é igual a que desenvolve na vida do estudante o caráter de Deus. Então, a ciência que devemos ter é a ciência que desenvolve em nós o caráter de Deus. Os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos de ação. Está entendendo? Os que se tornam seguidores são inspirados em novos motivos de ação. A vida muda. Surgem pensamentos novos. Olha, devemos dar em resultado novas ações. Mas só podem fazer progresso por meio de lutas, pois há um inimigo que continuamente contende com eles, apresentando tentações que levem a alma à dúvida e ao pecado. Há tendências hereditárias e cultivadas para o mal que precisam ser vencidas. Olha que coisa forte, né? Então, assim, quantas pessoas nos dizem que temos um pecado que nunca vamos vencer esse pecado? A própria psicologia nos diz o quê? A psicologia do mundo nos diz o quê? Que somos assim porque nosso pai era assim, porque nosso pai nos abusou, porque tudo vem do passado, mas Deus diz que isso precisa ser vencido. O apetite e a paixão devem ser postos sob o controle do Espírito Santo. Ou seja, temos que deixar que o Espírito nos domine, o Espírito Santo nos domine. Não afim ao conflito do lado de cada eternidade, onde nós vivemos nesse mundo, não afim ao conflito. Mas ao passo que há constantes batalhas a ferir, há também preciosas vitórias a alcançar. E é isso que Deus quer de nós. Obtermos vitórias atrás de vitórias. E vamos chegar a um ponto que a cada luta que entrarmos, a vitória vai ser certa. Por quê? Porque Cristo é o capitão nessa batalha. Ele que vai à frente. Por nós mesmos, nós já estamos derrotados. A gente olha e não vê solução, mas quando a gente olha para Cristo, e Cristo nos promete que estará ao nosso lado em cada situação dessa, então a gente vai confiante de que vamos vencer qualquer tentação que Satanás colocar em nossa frente. E continuando diz, e o triunfo sobre o próprio eu e o pecado é tão valioso que nosso espírito não pode apreciar. Deus deu a todo ser humano um cérebro. Deseja que seja usado para a glória sua. Por meio dele, é o homem habilitado a cooperar com Deus em esforços para salvar semelhantes mortais prestes a morrer. Então, se eu não tenho uma mente boa, se eu não tenho um cérebro bom, físico bom, eu não tenho como salvar semelhantes mortais prestes a morrer. Por isso, meus irmãos, que o evangelho hoje é tão destituído de poder. Por isso, meus irmãos, que o evangelho hoje é tão destituído, sem poder. Não tem poder.
pregam, pessoas se batizam, saem dentro da igreja, é o maior mundanismo, porque muitas das vezes até a nossa própria mente está tão embotada que a gente nem consegue ter discernimento de espírito, não conseguimos chegar às pessoas da forma que Deus deseja, Deus não consegue agir por nós da forma correta, não possuímos demasiado poder cerebral ou faculdade de raciocínio. Cumpre-nos educar e exercitar todas as faculdades da mente e do corpo, o mecanismo humano que Deus adquiriu, de maneira a podermos pô-lo no melhor uso possível. Devemos fazer tudo quanto pudermos para fortalecer essas faculdades, pois Deus se agrada de que nos tornemos mais e mais eficientes colaboradores seus. Continuando, Deus nos diz: o Senhor deu ao homem a capacidade de contínuo desenvolvimento e assegurou-lhe todo o auxílio possível na obra. Então Deus, olha só, deu ao homem a capacidade de contínuo desenvolvimento da mente e ele assegura todo o auxílio possível nessa obra. Então a nossa mente, ela só é destruída se a gente quiser, porque Deus, ele quer restaurar nossa mente, nosso corpo e nosso espírito. E precisamos em Cristo buscar, lutar com ele ali, para que ele possa nos mostrar os nossos pecados, para que a gente possa, diante do assim diz o Senhor, e deixar que o Espírito Santo habite em nós. Ir de encontro ao Espírito Santo e destruir o nosso eu para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Continuando, diz: pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. Olha que coisa linda, irmãos. Pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Somente quando postos sob o pleno controle do Espírito Santo é que os talentos de qualquer pessoa podem tornar-se úteis no sentido mais lato. No sentido mais lato. Então, quando é que meus sentidos estão úteis para Deus? Quando estou em pleno controle quando sou posto sobre o pleno controle do Espírito de Deus. Conhecimento e ciência têm de ser vitalizados pelo Espírito de Deus. Tudo tem de ser feito pelo Espírito de Deus, tendo Deus como o primeiro. Ele é o norte, a palavra dele, a fim de que sirvam aos propósitos mais nobres. Então, somente o cristão sabe fazer o devido uso do conhecimento. Somente o cristão sabe fazer uso desse conhecimento. O cristão, o verdadeiro cristão, o que tem a verdadeira conversão. A ciência, para ser apreciada plenamente, tem de ser olhada de um ponto de vista religioso. Então, todos adorarão o Deus da ciência. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Se eu pego a ciência hoje, independente de qual seja o segmento, e aprecio ela plenamente, porém, no ponto de vista religioso, divino, quando eu olho da forma correta, eu adoro a Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador de tudo. Independente. Se eu olho para a matemática, Deus é o Criador. Se eu olho para a mente, psicologia, Deus é o Criador. Se eu olho para a medicina, Deus é o Criador. Se eu olho para o que for, a engenharia, a tecnologia, Ele criou tudo. Ele é o norte, ele é a origem de tudo. Então, quando eu olho com as lentes do grande conflito, com as lentes da religião, eu adoro a Deus. Mas quando eu não estou com essas lentes, aí eu coloco o homem, o cientista, eu coloco o profissional, o médico, o psicólogo, tudo como um Deus para mim. E aí eu crio ídolos na minha vida. Muitas pessoas pensam que a idolatria se constitui em botar um santo dentro de casa. Não é, meus irmãos. Se hoje você dá mais vazão ao assim diz o médico, assim diz o engenheiro, assim diz o advogado, assim diz o administrador, assim diz o psicólogo, do que o assim diz o Senhor, você ali tem um outro Deus, um ídolo. Continuando, os atributos de Deus, vistos em sua obra criada, só os apreciamos tendo um conhecimento do Criador, somente tendo conhecimento de Deus. O conhecimento só é um poder para o bem quando vinculado à verdadeira piedade, ou seja, a verdadeira vida em Cristo. Eu só posso apreciar e eu só tenho conhecimento com poder quando eu tenho
uma verdadeira relação com Deus. Se a minha relação ela é fraca e destituída de piedade, automaticamente toda ciência que eu colocar em minha mente me afastará de Deus. É nobre a alma esvaziada do próprio eu. Então eu vou aprender sem o meu eu estar à frente. Se Cristo habita no coração pela fé, seremos sábios à vista de Deus. Que coisa linda, irmãos. Tá vendo, né? O que é a verdadeira ciência? Olha só, Satanás é o originador da doença. E o médico, a ciência, luta contra a obra e poder de Satanás, a sua obra e poder. Prevalece por toda parte a enfermidade mental. Os incrédulos têm se aproveitado ao máximo desses casos infelizes. Olha que coisa interessante. Toda doença vem de quem? De Satanás. E aqui, o Espírito de Profecia nos diz da enfermidade mental. Então, nós estamos lendo aqui que todos esses transtornos, todas essas doenças, autismo, tudo provém de Satanás. E ele tem um motivo para cada uma dessas doenças. Hoje, os médicos, os psicólogos, os neurologistas, todos esses aí, eles só fazem lutar, os de antigamente, hoje em dia é só por eles mesmos, contra o poder e a obra de Satanás, certo? Os incrédulos que não acreditam em Deus, os homens da ciência, têm se aproveitado ao máximo desses casos infelizes, nos quais dificuldades domésticas, remorsos de pecado, temor de um inferno a arder eternamente têm desequilibrado a mente. Então as pessoas ficam com a mente desequilibrada, ansiosas, depressivas, bipolares e tudo mais, atribuindo a insanidade à religião. Isso, porém, é uma crassa difamação, que não terão prazer em defrontar. Finalmente, a religião de Cristo, longe de ser a causa da insanidade, é um de seus mais eficazes remédios, pois é um poderoso calmante nos nervos. Então, muitos dizem que a pessoa fica doente por conta da religião, achando que está em pecado, achando que vai temor ao inferno, etc. e tal. Hoje em dia nem é mais isso, hoje em dia é a própria sociedade que destrói a mente. Mas Deus nos diz que a religião de Cristo, estarmos nele, é um dos mais eficazes remédios para qualquer problema. Então, se o ser humano tem problema de depressão, bipolaridade, autismo, TEG, TDAH, bipolaridade, esquizofrenia, o que for, o remédio mais eficaz é Cristo. Mas hoje, até os próprios pastores e membros da igreja indicam aos profissionais desse mundo, né? Um estudo desse daqui, meus irmãos, ele não é aceito. Eu nem sei por quanto tempo vai ficar no ar, mas que seja para honrar e glorificar o nome de Deus, porque ele tem um propósito. E vamos aqui para o último texto, que diz assim: grande sabedoria é necessária no trato das doenças produzidas pela mente. Um coração dolorido, enfermo, um espírito desalentado requer tratamento brando, amor. Então, nós, cristãos, nós temos que ter discernimento quanto ao espírito que está na mente dessas pessoas. A gente já viu que tudo é produto de Satanás. Essas pessoas elas estão sendo dominadas, guiadas, possessas pelo inimigo. E nós temos que estar agora ali com sabedoria, tratando essas pessoas com amor, bondade, perdão, é tudo isso. A simpatia e o trato se demonstrarão frequentemente um maior benefício ao enfermo do que o mais hábil tratamento executado de modo frio e indiferente. Então, o que Deus vem nos ensinando é isso. Irmãos, hoje, quando Deus nos diz na Bíblia, né? Quando Deus nos fala na Bíblia que em meu nome expulsarão demônios, eles colocarão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados, quando Deus traz isso, é exatamente através do amor dele, da religião dele. Se nós entendermos isso e lidarmos com pessoas ao nosso redor que nós estamos vendo Deus dar esse discernimento, precisamos orar. Pai, me dá o discernimento do Espírito, que é um dom do Espírito Santo. Quando a gente ora e pede a Deus, Deus vai nos dar. E quando isso acontecer, uma pessoa vir querer nos humilhar, querer pisar em nós, ou tratar com ironia, ou brigar, ou fazer ou acontecer, se estamos ali em Cristo, conectado com Ele, sempre com um olhar no alto, vamos ter discernimento e ali nós vamos ter oportunidades de lidar com essas pessoas de forma que os demônios fugirão, porque os demônios não olharão
eu e você, mas eles verão que Cristo estará presente no ambiente, no momento, através de nossas ações. Então, se um filho der um tapa em sua cara, então se o seu vizinho der um tapa em seu rosto na frente de todos, abrace-o. Se o locatário de sua casa diz que vai te tirar ou fazer alguma coisa, ore a Deus, busque a solução. Mas quem sabe essa não é uma oportunidade de você ir a ele, te amar para ele poder comer em sua casa, um almoço, falar do amor de Cristo, abraçar ele, dizer, olha meu amigo, perdoe pelo transtorno que eu estou fazendo você passar. E Deus, ele muitas das vezes promove circunstâncias para que ele expulse o demônio de outras pessoas. Mas muitas das vezes a gente não olha com esses olhos. Na verdade, a gente nem crê que é possível agir dessa forma. A gente acha que não, isso aí é loucura, fulaninho vai vir aqui, vai me bater, etc e tal. Deus só quer que a gente dê a oportunidade. E assim a gente deve tratar todos ao nosso redor. Nós precisamos ter discernimentos, meus irmãos. E aqui nós entendemos qual é o conflito que há entre as mentes. Existe a nossa mente, que hoje é dominada por Satanás, e existe a mente de Cristo. Deus quer que a nossa mente morra e que a mente dele habite em nós, para que a gente esteja totalmente preparados a proclamar o evangelho nesse mundo, preparados para receber a luz que é ele em nós e a gente resplandeça ele nesse mundo. Mas para isso precisamos estar distante da frenologia, que hoje é autoajuda e vários outros veios que nós vimos nos estudos passados. Precisamos não estar em ambientes que nos traga pontos de transe que vem do mesmerismo, da hipnose. Precisamos nos afastar dessas ciências da mente como a psicologia, entender que o que acontece é espiritual e não científico. E precisamos estudar a verdadeira ciência do cristianismo, a verdadeira ciência da religião e dedicar a nossa mente ao nosso Criador. Aqui a gente finaliza nosso estudo. Oro a Deus que Ele esteja contigo e que essas palavras fiquem cravadas em seu coração para que você não peque contra Ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.